Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ficar salva essa live. E ela é uma live muito interessante, muito importante, dando continuidade ao que temos falado ultimamente, desde março, que é a estética do futuro. E para isso, para essa live, eu convidei uma pessoa especialista no assunto, uma querida, uma amada, cheia de projetos incríveis, muito preparados para falar sobre esse assunto, que é do futuro, mas é tão urgente e atual que tenhamos consciência e saibamos mais sobre o que está acontecendo com nós mulheres que estamos passando por um processo aí de muita perturbação, muito desvio do que realmente nós temos que fazer com a nossa saúde, com o nosso futuro. E a Caroline Elsaman pega no consultório dela coisas bem difíceis de ver, mas que ela cuida, e nós vamos falar disso hoje. Esse é o nosso encontro marcado. Vou logo convidá-la para chegar aqui na sala para começarmos o quanto antes a falarmos sobre isso, que na verdade eu sinto que é um serviço de utilidade pública e de conscientização, de reconexão, da necessidade fundamental de reconexão com o nosso feminino, seja do jeito que você, com o corpo que você tiver, mas o nosso feminino precisa ser resgatado, precisa ser reconectado com a saúde plural, entre elas a nossa beleza, a nossa estética. Vamos lá, vou chamar a Caroline aqui. Chegou. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda, amada. Obrigada, minha querida. Bom dia, pessoal. Muito legal. Então, Caroline, eu gostaria que você se apresentasse. É sábado de manhã e as pessoas que estão aqui estão, assim, gratidão por elas, né? Espero que cheguem mais. Convidem suas amigas para participar dessa live, para poder fazer perguntas, etc, né, Carol? Se apresenta, por favor. Obrigada, minha querida. Bom, eu sou a Caroline, sou fonoaudióloga, tenho 25 anos de formada. Eu tenho uma trajetória, assim, bem unida à odontologia, né? Tenho vários parentes dentistas. Só não fui dentista porque eu tinha pavor de sangue. E aí eu optei pela fono, mas logo me encaminhei lá para a motricidade orofacial para trabalhar junto com os dentistas. Sempre tive esse trabalho. Só que eu era muito infeliz, assim. Eu falava, gente, não é só isso. Estava muito mecanicista o trabalho, como eu estava fazendo enquanto fonoaudióloga. E aí eu resolvi beber em outras fontes, fui fazer uma formação em yoga, estudar 4 anos de biomolecular, mestrado em engenharia biomédica, para unir, né, para pensar um pouquinho fora da caixa, porque eu vi assim, meu Deus, como é importante, né, são coisas tão básicas. Eu acho que o grande problema da humanidade, a gente às vezes acha que evoluiu tanto e está esquecendo do básico. E é básico comer, respirar, né, mastigar direito, engolir. É tudo básico. Eu lembro da minha avó, um dia que ela assistiu, acho que um dia que eu fui no Sem Censura, ela me viu na televisão, ela falou: minha filha já faleceu, ela era muito engraçada, assim, muito sem filtro, sabe? Eu falei, minha filha, você trabalha então ensinando as pessoas a mastigar, engolir? Meu Deus, arruma outro serviço pra morrer de fome, porque todo mundo já sabe. Porque aí eu falei, não, vó, pior que não, a gente acha que sabe, e por isso que as doenças acabam acontecendo, né? Não mastiga direito, engole mal, aí o intestino não consegue assimilar, e quantas doenças, né? Quantas intolerâncias em função de uma má mastigação, de uma má deglutição, não usar a musculatura de maneira adequada pode trazer muitos transtornos. E o meu trabalho ganhou uma visibilidade quando eu comecei a falar de estética. Né? Então, as minhas alunas falam assim, Carol, você engana a gente, porque você fica falando, vem resolver ruga na testa, pé de galinha, nanana. E quando entra no curso, aí vê que o buraco é mais embaixo. A gente vai fazer um treinamento, um condicionamento para fazer isso de maneira adequada e a gente ganha em saúde e o resultado, né, o efeito colateral é uma estética legal porque o músculo já vai estar bem posicionado. Então, o que você ensina, a Gabriela, a Carol, nós estamos aí 4 mulheres poderosas fazendo aí uma revolução. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco.
mas eu acho que o que nós propomos é um autoconhecimento muito assertivo. Porque não é uma beleza que você constrói de fora para dentro com recursos, às vezes invasivos, com uma cosmética que não, muitas vezes não é adequada para a nossa pele, por mais que seja, digamos, uma cosmética mais natural, mas que não é adequada para a sua cor de pele, para a sua maturidade de pele, enfim. Então, nós vamos nos perdendo com esse invólucro, que na verdade é um grande sensor que mede o que está acontecendo lá dentro, o que está acontecendo com os nossos órgãos, com os nossos sistemas e tal. E aí nós, né, entramos nesse processo e esquecemos de nós, de escutar o que o nosso corpo está falando. Olha, eu não estou gostando do que você está passando no meu cabelo. Eu estou caindo, eu estou com insônia, eu estou com dificuldade para digerir, eu não estou conseguindo ter fome, ou eu estou com fome demais. Então, cara, e você pensa, meu Deus, o que isso tem a ver com o que essas meninas estão falando aqui agora? O buraco é mais embaixo, mas é lindo porque é uma reconexão que vai além do autoconhecimento pessoal, mas vai o autoconhecimento do teu feminino, do papel que o feminino tem na nossa sociedade, que não é separado nem competitivo, mas complementar. Sim, Né? maravilhoso. E é uma briga, né, Conceição, que é um pouco desigual. Porque o que a gente vem falar é desse resgate. Porque, assim, o que a indústria da beleza faz com as mulheres é uma loucura. Né? Tudo que eles fazem é para fazer a gente se sentir mal, a gente se comparar. E aí a pessoa perde a energia para colocar presença, para falar, pera lá, deixa eu escutar o meu corpo. O que que está contando? O que que eu estou colocando aqui? E essa desconexão, ela é favorecida o tempo inteiro através das propagandas que a gente é bombardeada. E aí, o que a maioria faz? Corre para a farmácia e compra um batom cheio de chumbo, porque passa um batom, opa, já me senti melhor. Né? E aí fica gastando, é um ciclo vicioso, porque quanto mais ela usa um batom cheio de chumbo, mais ela vai ficar com um processo digestivo, com o funcionamento do corpo, né, alterado, e isso vai trazer mais alguns problemas. Então, é uma indústria que ela se retroalimenta, né? Ela joga isso para as mulheres, e aí as mulheres ficam um pouco desesperadas, e aí perde essa capacidade de se concentrar no que realmente importa, e é isso que a gente está vendo, né? Essa desconexão do próprio corpo, infelizmente. Sim. É muito amplo tudo isso, né, Carol? Eu acho que o bacana é não pararmos de falar sobre isso, por isso eu convido todas vocês que estão aqui, quantas mais chegarem, ou seja, essa live fica salva, que cada vez nós sejamos honestas e cúmplices de compartilhar tudo isso. Eu vejo, por exemplo, os sapatos, né, os sapatos altos e tudo mais. Eu sou super rasteirinha, eu amo sapato. Quando é de salto, é quadrado, o mais confortável possível e tal. Mas se você olhar para as mulheres quando põem sapato alto, a expressão facial delas fica completamente alterada. A coluna, né, toda a estrutura esquelética fica alterada de forma negativa, Sim. de forma destrutiva e de forma tóxica. Ah, mas tem comprovação científica aí que você está falando. bonito e tudo mais, cara, isso tem um preço muito caro. Muito. Eu digo porque eu tenho 70 anos, eu não tenho crepitação de joelho, eu não tenho não tenho nenhum problema de articulação, graças a Deus. Mas é isso, eu sou rasteirinha. No casamento, eu vou, sempre levo a minha rasteirinha, que eu não vou ficar ali pagando mico. Mas é isso que você está falando. Mas voltando para a sua... Peraí, só um pouquinho. Você falou uma coisa tão importante, assim, de reparar isso. Tem um fisiatra de Córdoba, ele até faleceu agora, nos últimos anos. Ele chama Castilho Moraes. Ele escreveu um livro, assim, maravilhoso. E ele fala exatamente isso. Ele tinha um trabalho com crianças que tinham paralisia cerebral. Eu trabalhei muito tempo em APAE. Então, assim, para a gente conseguir organizar essa parte aqui da criança, o primeiro passo era organizar o pé. Então, por exemplo, a criança que senta numa cadeira e fica com o pezinho lá para cima, assim, não apoia, a gente, na PAI, a gente providenciou um monte de caixinha de sapato,
porque aí quando elas sentavam no refeitório, a gente apoiava o pé delas, aí eu vinha passando assim, colocando os pés de todo mundo arrumadinho, e aí a gente trabalhava com alguns exercícios e elas conseguiam controlar melhor a mastigação e a deglutição. Olha que interessante, você tocou Nossa. nesse assunto na hora, eu falei, gente, isso era o trabalho do Castilho Moraes, e aí a mulherada toda de salto, né? A gente não fica com o pezinho lá em cima porque a gente cresceu. A gente quis crescer tanto que a gente arrumou até um sapato de salto que desestrutura esse funcionamento. E aí o que acontece, né? O pessoal corre para preencher, para arrumar, mas a base não está arrumada. E Aí esse é vai o ver a grande. história, tá com problema de ATM, tá com bruxismo, tá com problema de ouvido e de repente há o saltinho alto ali. E olha só, Carol, eu acho que a gente está fugindo um pouco, mas na verdade nossa live é orgânica, eu sempre gosto disso. Minha mãe quebrou o fêmur, ela é de peixes, a parte mais frágil do pisciano são os pés e as pernas. Ela já com quase 90 anos quebrou o fêmur. E aí fizemos a cirurgia, deu tudo certo, minha mãe se recuperou super rápido, mas o que que o médico falava para ela? Tem que andar descalça, tem que caminhar, porque cada vez que você faz esse contato com a energia negativa da Terra, porque a Terra é energia negativa, toda vez que você faz, se provoca uma descarga elétrica que estimula a calcificação, que Olha, estimula a saúde dos ossos. Então, quanto mais descalça você tiver, ou quanto mais conectada com a energia telúrica da Terra, mais forte vai ser a sua estrutura óssea. E não maravilha. esquecer que todos a nossa boca, a nossa face é cheia de ossos. E aí tem uma coisa que eu desejo muito que você fale aqui, Carol, que normalmente os nossos músculos estão ligados a algum terminal ósseo. Como que são os músculos da nossa face, Carol? Os músculos da face, eles funcionam em sistema de alavanca. Então, assim, enquanto no corpo eu tenho um músculo esquelético, né? Ele é esquelético porque ele nasce no osso e se insere em outro osso. Então, eu trabalho com pontos fixos. Rosto não. O rosto, gente, é uma loucura, assim, tudo que acontece aqui quando a gente vai estudar, tudo tá junto, né? Então, assim, esse músculo aqui orbicular dos lábios, ele tá inteirinho preso na pele, por isso que ele vinca muito fácil. É facinho vincar, né? Então, assim, uma coisa depende da outra. E aí, quando a gente começa a fazer os exercícios, as pessoas falam, ai, Carol, eu não consigo mexer isso aqui, ou, eu mexi aqui, mas o meu olho que mexeu, justamente porque tá preso ali. Então, ter esse domínio, né, é uma psicomotricidade fina que deveria ser ensinado na pré-escola, porque quanto maior o domínio, melhor vai ser. E hoje em dia, né, a coisa está cada vez pior, porque todo mundo está comendo e vendo tablet, né? A criançada tá assim. Então, ó, gente, quem tem criança em casa, atenção, tira o tablet, pelo amor de Deus. Deixa ela prestar atenção na comida, sentir o cheiro, Acho. porque ali tudo vai estar sendo preparado, né? Na hora que ela está envolvida, ela está com presença ali. Então, assim, a gente trabalha com uma musculatura que eu tenho um músculo que está preso em outro músculo, um músculo que está preso na pele, justamente para mostrar as nossas emoções. E é uma área que é extremamente vascularizada. Né? Qualquer alteração aqui, uma alteração no dente, gente, traz. O rosto cai. Eu gosto de falar muito da matriz funcional de Moss. Moss foi um dentista bem antigo, que ele falou: o seu rosto vai ser moldado pela sua mastigação. Então, por exemplo, e aí tem até o esquema de Brode, né, que ele cita. Se eu tenho uma alteração no meu quadril ou no meu pé, eu vou desorganizar todas as minhas articulações e a gente fala muito, né, da articulação do joelho, do tornozelo, do quadril, daqui da região das escápulas, mas a gente esquece que aqui tem uma articulação que tanto é influenciada pelo corpo, como influencia o corpo todo. Então, se eu fico mastigando mais de um lado, eu vou ter um desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode ser enviado para o ombro, para o quadril, para o joelho. Então, assim, e é muito fininho, né? Imagina assim que a gente não presta atenção como a gente come. Se eu pego um alimento e sempre começo mastigando só de um lado, depois de vários anos, a gente vai ter uma alteração. E às vezes a gente acha assim,
ah, isso é coisa da idade. Não, isso é coisa do mau uso durante uma vida, né? Porque fazer um pouquinho, você não vai ver o resultado, mas eu trabalho muito com hábito atômico. Então, assim, tudo que você faz um pouquinho todos os dias, esse vai ser o seu resultado, pro bem ou pro mal, Sim. né? Então, inclusive, nossa, enquanto você está falando, vem várias coisas na minha cabeça, porque está tudo muito interligado. Eu tenho um livro que, inclusive, eu uso no nosso encontro sobre a estética do futuro, também na revolução da reposição hormonal, que é um exercício que está baseado num livro chamado O Poder do Nervo Vago, Maravilha. que é fundamental para você ter a capacidade de não só relaxar, mas também de regenerar, também de assimilar. Por exemplo, você faz os exercícios faciais da estética do futuro hoje, durante o dia, mas o seu corpo só vai assimilar essa informação, esses exercícios, ao longo do repouso. Então, ativar o nervo vago, que vai desde aqui do cérebro, a parte oca do cérebro, que é a boca, e vai até o intestino, é fundamental. E nesse exercício, o autor fala um fato, Carol, que eu não sei se você conhece, mas que é maravilhoso. A ansiedade e a depressão começam quando o Atlas, que é a primeira vértebra que sustenta aqui, que está ligada com a língua, quando essa vértebra Atlas está desalinhada. Então, a primeira coisa que esse autor fala no livro é o primeiro protocolo: alinhar essa vértebra, colocar ela na posição correta. Dali para frente, tudo se torna possível. Reversão de depressão, reversão de ansiedade, melhora de mastigação, de deglutição, porque a língua é fundamental na deglutição, o posicionamento da língua, tudo. Eu falo, gente, o que é isso? Então, eu acordo de manhã e um dos primeiros exercícios que eu faço, são vários, mas são 2 ou 3 que são de propósito para alinhar a minha Atlas, que muitas vezes ela desalinha por maus hábitos de sono ou alguma coisa que acontece ao longo do dia que você desalinha. Quem é deprimido, quem tem uma tendência à depressão, tem uma tendência a desalinhar muito rápido a sua Atlas. Sim, faz assim, Então, né? Fica aí, a postura voltando para para o que você derrota. falou, se eu faço, o Osho falava isso, se você faz 21 dias uma proposta, um protocolo, a tendência é que o teu organismo, o teu ser assimila aquilo. Ele entende que você riscou, você marcou o seu disco rígido. Então é isso, seus exercícios têm que ser praticados pelo menos 21 dias e na sequência ter um bom sono. Sim, maravilha. Conceição, na estética do futuro, a gente vai ensinar um exercício que eu gosto muito assim de mostrar para as alunas, que é tão simples. A gente vai ensinar vários, né, exercícios, tanto a Conceição quanto eu, a gente traz assim uma gama de exercício legal para a pessoa já sair e começar a fazer. Assim, não precisa de muito, gente, mas tem que ter comprometimento, tem que ter disciplina. A Conceição tá aí, né, para mostrar para a gente o quanto vale a pena optar. Eu admiro muito seu trabalho, seu conhecimento, a sua trajetória. Eu estava ontem atendendo e comentei de você para uma aluna. Falei, a Conceição, eu admiro muito e respeito muito o trabalho, porque assim, hoje a gente está na moda, vamos falar assim, né? Está na moda ser natureba, mas você começou a falar sobre isso tudo numa época que a indústria fazia até descaso, né? Estão ali. Então, assim, de propósito, para desmerecer o básico que é fundamental, que é importante. E agora a ciência está descobrindo o que os sábios milenares já falavam há séculos e séculos, né? Eu acho muito interessante fazer, sim, as pesquisas científicas, mas e o resultado? O que está acontecendo com quem já está um tempão fazendo um bom ou fazendo, injetando um monte de porcaria, né? Ocasionando inflamação no nosso corpo? Então a gente vai ensinar na estética do futuro e às vezes, gente, olha, tem uma coisa básica. Para quem está em casa aí, pode começar a prestar atenção no uso do celular, né? Estou usando o celular, como que eu fico? Ó, essa vértebra vai lá para trás. Então tudo que
Existem interesses que a gente fique assim, justamente porque aí é o começo de tudo, a desorganização está instalada. Sim. Então, assim, uma prática que é muito legal é a pessoa deitar, colocar só alguma coisa para dar um conforto ali embaixo da região ali da cintura e só colocar a mão para trás. Coloca a mão para trás e une os dois dedinhos assim. No começo, ai que fácil! E os pés ficam na altura do quadril e junta dedão com dedão. Lá no Estético do Futuro a gente vai fazer para ninguém ficar com dúvida. Só de fazer isso, você já alinha a sua cabeça aqui e a sua língua você deixa ela na posição adequada. Porque é uma dúvida grande também, né? Onde fica a língua? Aí, na papila palatina, atrás dos incisivos, sem empurrar, porque ela tem uma força ali de 500 gramas, intermitente, né? Mas fica ali. Só que não basta só deixar a língua aqui. A gente precisa organizar a cabeça, porque se eu tô assim, minha língua tá num lugar. Se eu tô assim, minha língua tá em outro lugar. Então a gente tá falando de estética e de funcionalidade, porque aí de estética vai ficar bem feia. Ah, tô com papada, como que eu resolvo a papada? E aí, gente injetando um monte de coisa para acabar com aquela papada, coitadinha da língua que tá ali mal acomodada, mal posicionada, não pode nem fazer o trabalho dela direito, ainda recebe esse tanto de toxina. Eu imagino a língua assim, ó. Desorganiza tudo, né? Porque essas toxinas, elas vão desorganizar toda a osteopatia, toda a estrutura óssea, tendões, músculos, tudo vai ficar... Porque nós somos sistêmicos, né, Carol? Exato. E assim, é muito lindo. Há uma pessoa que perguntou para ensinar os exercícios. Vou aproveitar, Carol, o gancho, que no fim de semana, 28 e 29 de junho, nós vamos estar nós quatro, né, no sábado, a Carol Saman, a Gabriela Chaves e eu vamos estar falando sobre a cosmética do futuro, onde com certeza nós vamos ter a oportunidade não só de fazer preparos cosméticos naturais, colhidos no quintal da casa escola, nós vamos fazer muitos exercícios, não só exercícios de respiração, exercícios corporais, exercícios para ativação do nervo vago, mas os exercícios faciais da estética do futuro. E no domingo nós vamos falar da revolução da reposição hormonal, que vai estar a Carolina da Força Viva, a Carolina Lima, vai estar a Gabriela Chaves e eu. Lógico que a Carol Saman no sábado vai falar e no domingo vai dar pitaco. E a Carolina da Força Viva no domingo vai falar, mas no sábado vai dar pitaco. Então somos quatro, unidas venceremos. Mas é importante dizer que nós estamos fazendo essa live muito para trazer, chamar a atenção do que a Carol vai falar na sequência. Quais são os malefícios dessa estética que estão nos apresentando? Lógico que no meu livro eu falo muito dos cosméticos, da alimentação, da nutrição. Mas a Carol vai trazer algo que acontece na vida, no dia a dia dela, que são pessoas mutiladas, pessoas com problemas de saúde inimagináveis, porque a partir de protocolos que estão sendo indiscriminadamente realizados em consultórios. Mas antes de fechar esse assunto, eu gostaria de falar que quando você está no celular, como a Carol mostrou, ou quando você não está na frente do seu monitor ou do seu laptop de forma mais ergonômica, ou seja, com a cadeira certa, com o braço na posição certa. Isso, gente, é de propósito, porque quando você faz isso, a sua vértebra atlas automaticamente saiu do lugar. Então, você ficar muito numa tela, você inevitavelmente vai ficar deprimido. Inevitavelmente vai ficar ansioso. Inevitavelmente vai ter um sono muito pouco qualitativo. Isso é de propósito e isso é de colocar e te prender dentro da Matrix. Então, quando nós estamos falando de estética do futuro e revolução da reposição hormonal, nós estamos falando de nós sairmos evasão massiva da Matrix. Por quê? Você vai estar conectado à tela, com certeza, mas vai fazer bom uso. Então, Carol, fala pra gente o que você tem percebido com esses protocolos invasivos. Lógico, no nosso encontro nós vamos falar do que fazer, mas aqui é importante, informação de responsabilidade pública. O que está acontecendo, Carol? Então, é muito
triste o que está acontecendo, porque assim, eu entendo a pressão que a maioria das mulheres, principalmente, sentem para se sentirem aceitas, se sentirem amadas, se colocar no mercado de trabalho. Né? Hoje em dia, a régua está muito alta, o padrão está assim. Eu vou fazer 48 anos e vira e mexe, alguém fala assim, mas esse bigodão chinês? Eu falei, gente, eu tenho quase 50 anos, pelo amor de Deus, eu vou envelhecer. Essa mesma minha avó que falou aquilo, falou assim, minha filha, você não pode envelhecer, porque senão ninguém vai fazer seu trabalho. Eu falei, não, vó, eles vão acompanhar o meu envelhecimento, eu estou estudando para isso, mas eu vou envelhecer, né? A proposta aqui não é ficar jovem para sempre, mas é chegar lá na frente com disposição, com vitalidade, com brilho nos olhos. E o que esses invasivos estão fazendo é justamente com que as pessoas percam o que elas têm de mais valioso, que é o brilho na face, o brilho nos olhos. Porque para tudo funcionar, né, se uma vértebra faz tanto estrago, o que faz assim um polímero que eu coloco ali? A gente avalia a questão dos cosméticos serem limpos, né? Porque mais de 60% que a gente passa na pele é absorvido, vai para a corrente sanguínea. Imagina o que é injetado ali. Se injeta plástico no corpo inteiro, toda a estrutura, a língua, os nervos, os músculos, a pele, eles vão se adaptar àquele corpo estranho e aí vai responder com inflamação, com alteração no intestino. E o Boshin é um chinês que ele relacionou cada parte do rosto com um órgão e uma emoção. E a gente vê muito isso também na medicina ayurvédica, né? Essas medicinas ancestrais sempre fazem essas correlações. E então assim, o nosso rosto ele é resultado de um bom sistema digestivo. Né? Se eu tem alteração no pulmão, eu vou ter alteração na bochecha, intestino, a testa vai mostrar, então o corpo vai estar ali mostrando. Vamos pegar um exemplo, toxina botulínica. Quando eu fico o tempo inteiro fazendo careta, né, eu coloco lá, eu não, quem não está desavisado, coloco toxina botulínica, porque na hora que ela toxina botulínica entra, ela encapsula a acetilcolina, não deixa a acetilcolina entrar para o músculo. Aí fica aquela briga ali do botox com a acetilcolina, ele migra para outra área, porque ele não sai, e aí eu tenho uma frouxidão dos outros músculos. Mas, olha que doido, eu dou um comando para o meu cérebro para ele liberar acetilcolina, porque eu estou ativando o meu parasimpático, porque eu estou em perigo ali, né? Eu entro no luta ou fuga, porque imagina, né? Tem que se responder e-mail, tem que fazer isso, tem que WhatsApp. A gente está vivendo numa era de muita informação, de tudo acontece para a gente ter um estresse altíssimo. E aí eu dou esse comando para o meu cérebro, o cérebro entra ali, opa, peraí, vou avisar. Só que ele fica mandando lá e ele encontra essa toxina que bloqueia, mas o que está acontecendo aqui no cérebro, eu não organizei. Então, o Botox, ele age a nível periférico. A nossa proposta aqui é voltar para casa, é voltar para dentro, é cuidado básico. É você falar, pera lá, por que eu tô tão estressada aqui? Peraí, deixa eu fazer algumas coisas aqui para eu ficar no momento presente, para eu cuidar do nervo vago, para eu cuidar do que está acontecendo aqui, do comando que eu estou dando aqui. Então, a gente, no Estética do Futuro, a gente trabalha muito com condicionamento de verdade, não o que o Botox faz, mas um condicionamento proposto pelo Dr. Ivan Pavlov para condicionar, porque a gente está muito no automático, né? Muito sem presença. Então, o que o Dr. Ivan Pavlov fez lá com o cachorrinho, e o cachorrinho salivou só de ouvir um som, a gente faz treinando a musculatura. Claro que a gente tem hora que, né, a gente faz a cara feia, mas a gente, opa, deixa eu condicionar no meu dia a dia para eu ficar com as estruturas organizadas sem depender de nenhuma toxina. Conceição, para quem tem interesse em saber mais sobre os malefícios, tem um Instagram, ele não é brasileiro, vale a pena você compartilhar, é o Never Talks. As meninas do Never Talks, elas escancaram assim, vários problemas que estão acontecendo. Inclusive, eles têm um grupo dentro do Facebook que é um grupo de apoio. Porque quando a mulher aplica toxina botulínica, e aí começa a perder movimento de perna, está muito comum. E a gente está falando, não é assim de uma pessoa que faz uma aplicação, é depois de várias aplicações
os problemas vão aparecendo, porque fala, eu fiquei muito natural. Eu tô vendo aí vários rostinhos que há 10 anos atrás falavam assim, eu ponho só um pouquinho, Carol, é pra ficar natural. Podia estar 10 anos, mas aí depois, 2 vezes no ano, fazendo, não tem como ficar natural, porque uma coisinha que você faz, uma vértebra que sai do lugar, imagina um estrago que não faz. Agora imagina ali, 10 anos, dando essa informação para o rosto, para o corpo. É um estrago muito grande, infelizmente, e mais sério, adolescentes. A gente tinha que fazer um trabalho para ajudar esses adolescentes a não caírem nisso. Porque assim, hoje você vai no shopping, tem lá Botoclean. Qualquer um, você tem um dinheiro ali na mesada, você chega lá, paga, eles injetam, os pais às vezes nem tomam conhecimento. Never Talks, isso, a Conceição escreveu ali, ó, direitinho. Esse grupo do Facebook são vários médicos de medicina integrativa, medicina ayurvédica, chinesa, eles que ajudam. Quais os fitoterápicos, o que pode fazer para reverter alguns problemas seríssimos que são causados pela toxina botulínica, pelos preenchedores com ácido hialurônico, com PMMA, que é o polimetilmetacrilato, com os bioestimuladores de colágeno, que usam hidroxiapatita, ácido folilático, que o nome é lindo, né? Eu falo, gente, parece assim, é mágico, né? Imagina que delícia. Eu coloquei aqui uma coisa, o meu colágeno estava dormindo e ele fala, hello! E aí começa a agir ali na pele. Mas não é isso, gente, não é colágeno. É um cálcio, é uma parede que o dentista usa para fazer enxerto ósseo, para mexer no dente. Hidroxiapatita foi feita para colocar no dente, não na pele. Que aí faz um muro. Aí o que acontece? A pele, aí acontece ali uma apoptose, uma necrose, mata todos os tecidos, a pele gruda naquela parede. E aí o que acontece? Na hora que a mulherada faz, eu amei. Esse procedimento dá resultado, porque fiquei, ó, aperta aqui. Meu colágeno acordou, não foi colágeno. É a pele que grudou naquela parede de cálcio que foi montada ali. E, como diz meu amigo, cai mole, cai duro. Porque quando tá assim, vai cair. Não tem jeito, gente. Estamos vivos, graças a Deus, é um bom sinal. Agora, vai cair duro, né? E é uma coisa muito nova, não tem estudo longitudinal. Então, assim, quem tá fazendo, tá arriscando, né? Infelizmente. Sim, e as consequências, às vezes, você não tem noção. É um problema de quadril, é um problema de locomoção, é um problema neurológico que nunca você vai associar às consequências de um botox. Hoje em dia já tem muito trabalho dizendo que essa é toxina, né? O nome já está dizendo, toxina botulínica. Então, ela é uma toxina, ela é um corpo estranho que você insiste. Eu fiz uma vez, gente, porque eu tenho essa ruga aqui, que é de quem tem textão, é de quem é mais intelectual, de quem é mais empático, né? Que é mais irado, é mais alfa, enfim. Tem mil motivos. Meu pai tinha essa ruga e tal. E aí, mas quando eu comecei a ficar mais adulta, ela começou a me incomodar, porque ela ficou bem marcada. Toda a minha vida usando ficou bem marcada e começou a me incomodar. E aí eu falei, vou usar o Botox. Surpresa, o Botox não pegou. A minha ruga era tão mais poderosa que o Botox, falou, no way, não vou me submeter a esse truque. E não funcionou. Aí, Aí voltei lá tem para uma reclamar. explicação, Conceição, tem uma explicação. Sabe por que não funcionou? Porque, por causa da sua dieta, por causa do seu trabalho com os fitoterápicos. É exatamente isso que eles falam lá dentro do grupo fechado lá do Facebook. Quando a pessoa aplica e dá ruim, eles Eva. Então, assim, por isso que não funcionou, por causa do seu estilo de vida. E aí não funciona mesmo, né? Olha que interessante. É muito E eu legal. voltei lá para reclamar, né? Aí ele falou, então tem que botar, tem que fazer preenchimento, tem que botar mais e tal. Eu falei, ó, tchau. Porque você entra num buraco negro, né? Quando você vê, você está completamente submerso numa história que você começou meio sem querer, mas quando você vê, a vida dá sinais, né? E hoje eu estou usando o NextCare, que daqui a pouco a gente vai falar, que é um truquezinho, por quê? Primeiro, desejo comunicar que eu parei de fazer essa ruga, né? Ou seja,
Eu não percebi na hora, porque eu não estava fazendo nada direcionado para não usar essa ruga, que é uma ruga de quem realmente é mais intelectual, é mais profa, e aí quando o aluno não entende, você já arma a ruga, não sei o quê. Não tenho raiva dela. Eu acho que é a minha expressão, sou eu, Conceição Neutral. Mas eu comecei a fazer os exercícios do nervo vago, comecei a fazer os exercícios respiratórios, meu estilo de vida. De repente, quando eu fui olhar, cara, eu não tô fazendo mais essa ruga. Falei, uau, que surpresa boa! Como, por exemplo, não crepitar. Teve uma época da minha vida que eu tava crepitando o ombro, crepitando o joelho, crepitando tudo. E de repente comecei a fazer esses exercícios e não crepita nada. Olha que coisa linda. E aí eu falei, Carol, como é que eu vou? Porque assim, a ruga ficou marcada. É uma expressão de uma pessoa com 70 anos. Tá ali tudo marcado. Não tenho vergonha das minhas rugas. Mas já que eu parei de fazer essa expressão, Carol, como é que eu faço para preencher esse espaço que ficou ali de tanto mau uso, né, da expressão? Ficou esse espaço. E aí a Carol falou, usa o Nextcare, que eu tô aqui, ninguém nota, mas é lindo porque realmente tá, meu próprio corpo tá reconstruindo o seu colágenozinho, ocupando o espacinho das balinhas. E tem uma explicação científica, né, para isso acontecer. Foi o que eu vi lá no mestrado. A gente trabalhava com espectroscopia Raman, que é um laser que faz um diagnóstico. Então a luz bate na pele e dá ali no computador certinho. Olha, aqui tem tantos por cento de água, de lipídio, dá toda a estrutura. E aí o teste foi, coloca o adesivo e fica ali. Aí o que a gente viu? Se ficar a partir de 3 horas, se ficar só um pouquinho, não tem preenchimento. 3 horas, a pele vai entender, opa, manda mais água, manda mais comidinha ali para aquela região. Aí a pele se organiza, vai mandando, e aí tem que ficar no máximo 12, porque depois ela precisa respirar. Aí pode tirar, põe para respirar e depois põe de novo. Eu fui à noite. Aí a gente tem um efeito preenchedor natural, né? E é conhecido também como segredo de beleza de Hollywood. A história é até interessante, que é da Fraulis, que tem Ohio, né? A mãe de uma pianista viu que a filha estava ficando toda marcada e aí desenvolveu o adesivo para ela, que inclusive tem até hoje. A fábrica mais antiga que tem disso. E aí todo mundo que frequentava ali, tinha algumas atrizes de Hollywood, começaram a usar, e aí ficou conhecido, né, como um segredo de beleza de Hollywood, que hoje tem comprovação científica, assim, que funciona. Mas, se a pessoa não faz uma reeducação, ela usa durante a noite, aí durante o dia começa a usar de novo, aí vai vincar. Então tem que associar os dois, o condicionamento, né? E aí a gente falou aqui que precisa posicionar, precisa respirar direito, porque se eu não respiro direito, minha TM não funciona. Tem vários trabalhos, né, que relacionam isso. E aí, se não funciona, eu vou vincar. Então, tudo isso organizado. E aí eu venho com uma cerejinha no bolo, né, pra tirar ali e preencher. Maravilhoso. E, Carol, é um orar e vigiar, né? Porque eu acredito até na sua avó, eu acredito em muitas pessoas que chegam até mim com relação à alimentação e tudo mais, falam, ah, mas isso é difícil, eu tenho que fazer todo dia, tarará, tarará. Olha só, gente, na verdade, para você ter saúde, dá trabalho. Mas para você ficar doente e sair da doença, dá muito mais trabalho e não tem nada garantido. Então, orar e vigiar. É. Eu tenho esse aqui, que é mais. Tem até estreitinho, né? Esse aqui é bom. O da Carol é mais bobinão. Porque quando pega na testa, aí pega inteiro tá assim. todo. E daí faz um T, ó. Como, sabe? Faz aqui, ó. Pega aqui, aqui e aqui. Por isso que o meu é desse aqui. Mas assim já é um pulo do gato ali para ajudar. E, por exemplo, precisou, vai atender alguém. Aí você tira e coloca do lado. Eu fico com um na mão, assim. Eu nunca fiz toxina botulínica. E a minha mãe, ela tem isso aqui forte. Minha mãe deve estar assistindo, vai me matar. Mas ela tem forte. E aí ela, semana passada, eu vou ensinar os exercícios para ela. Eu vou aí ensinar ela os exercícios. Ela quer ver ela fazendo, porque santo de casa não faz milagre, ela não faz. E aí a minha prima estava no café da manhã e falou, tia, aquela coisa da Carla funciona, eu comecei a usar,
sumiu aqui a minha ruga, é uma coisa impressionante. Aí minha mãe, funciona muito, só falta eu fazer, porque eu não faço. E é Então, curioso, né, Carol, tem que ele é tão transparente, assim, a pele fica tão natural que às vezes eu vou caminhar, eu saio com ele e ninguém nota. ninguém nota. Eu gosto muito de usar quando eu vou jogar beach tênis, porque eu coloco e aí coloco o boné em cima, aí tampa, né? Não tem perigo por causa do sol, porque às vezes fico assim. Então, antes eu notava que eu saía do exercício mais assim, e aí agora eu tô saindo mais. Né? Quanto menos a gente fizer, melhor é. Menos a careta, né? E aí terminando o raciocínio que eu estava fazendo, é, quando nós estamos ali na frente, né, da live ou do palco, falando da nossa vida, mostrando a nossa saúde e tal, parece que é tudo fácil. Mas não é, nós temos uma disciplina. Eu me sinto uma pessoa não só disciplinada, mas resiliente. Porque nem todo dia eu acordo de bem com a vida, nem todo dia eu acordo, ai, dia, lindo dia, eu te amo. Não, tem dia que eu não acordo tão bem. Por exemplo, quando eu viajo muito, que eu saio muito da minha rotina, ou então quando eu vou em ambientes que eu tenho que ir, mas que são mais tóxicos. No outro dia eu tomo meu banho, nunca deixo de tomar um banho, que é importante para lavar todas essas. Mas necessariamente eu não acordo bem todos os dias. E aí é o orar e vigiar, porque eu não deixo a minha rotina de lado. Eu começo com esforço, eu tenho que pôr ali a minha resiliência, eu tenho que pôr a minha intenção, mas olha, dá 5 segundos e a coisa funciona. Tem exercício facial, por exemplo, esse aqui, Carol, que eu nem sei se você faz, que eu faço todo dia um exercício facial ainda deitada. Então eu faço 10 vezes para a direita, 10 vezes para a esquerda e vou fazendo, vou subindo, né? Cara, quando eu começo a fazer esse exercício, eu sinto que algo no meu ser, no meu ânima, no meu espírito começa a acordar. É muito maluco. Como assim? Eu tô só mexendo aqui. Pois é. É um exercício facial que vai remodelar a sua estrutura muscular, né, de mastigação, de tudo. Você vai sentir, é uma coisa de dentro para fora, de fora para dentro. Mas, cara, você começa a fazer e a mudança é muito rápida. Como o nosso organismo é mágico. É. Mas você tem que fazer a sua parte. Sim, sem disciplina, sem comprometimento, tem que ter muita força de vontade e assim, os cabalistas usam, né, aquela pulseirinha vermelha para lembrar, porque quando a gente descobre esse universo, a gente fica maravilhado, tá? Eu vou fazer, aí passa uma semana, né, tudo que o dia a dia consome a gente vai esquecendo do básico. A humanidade está doente porque esqueceu do básico, esqueceu de pisar na terra, né? Hoje em dia está todo mundo salto alto e nas alturas, né? Todo mundo em prédio. E olha aí quantos artigos científicos para falar do grounding, que é o aterramento, isso que você falou que é tão importante. E aí precisou vir os artigos científicos para falar o que os sábios já estavam, né? O que essas ciências milenares, o que as medicinas milenares falam há tanto tempo, para a gente entender. O básico bem feito funciona, mas para a gente fazer o básico, a gente tem que colocar presença, senso crítico. Peraí, por que eu estou comendo isso? Por que eu tô fazendo isso? Né? Porque senão, assim, você vai na onda, né? Você vai igual o boi de manada, todo mundo comendo aquilo. Você come, não presta atenção, não sabe nem o que está comendo, como está comendo, que movimento você está fazendo, a postura que você está o dia inteiro. Estética do futuro é isso, é criticar tudo que você está fazendo, é ter um senso crítico para colocar a presença e falar, peraí, isso aqui que eu estou fazendo está me envelhecendo ou tá sabe, trazendo mais vida, mais Refletir, né? energia. Ver se é assertivo, se é ético, se é significativo e tudo mais. Mas o que eu acho lindo do nosso trabalho, tanto o seu como da Carol Lima, da Gabi, o meu, né? Vou botar aqui sem falsa modéstia, é que somos cientistas. E eu acho que ser cientista, ser estudioso, ser uma pessoa ávida por aprofundar, valida muito o que é antigo. Porque quando você, por exemplo, acabei de ler um artigo científico maravilhoso que diz que, na verdade, a rota de neurotransmissores do intestino para o cérebro, que causa mau humor, depressão, ansiedade, essa é a rota das más notícias de um intestino desbiótico,
Mas, na verdade, o cérebro também pode mandar neurotransmissor para o intestino desbiótico e falar: peraí, não estou gostando dessa microbiota, vamos mudar. E a ciência está comprovando isso. É óbvio que isso é real. É óbvio. Mas a ciência está comprovando. E nós estamos voltando para onde? Para os ensinamentos milenares, onde uma alimentação baseada em plantas, a terapia da natureza, tomar banho de água fria, tudo isso, né? Tomar água do sol, tomar banho de sol, tomar banho de ar, tudo isso está nos meus livros. E muita gente, eu não sei, eu não fico escutando, não fico lendo, mas muitas pessoas às vezes chegam até mim, depois pedem desculpa, dizendo que eu sou uma vigarista, né? Como assim você está falando que banho de ar vai mudar a minha depressão, meu ânimo? Cara, é ensinamento milenar que a ciência hoje está comprovando. Como assim eu fazer exercício pranayama, ficar respirando, ficar fazendo sonzinho? Como isso vai mudar a minha depressão? Pois é, eu sou uma vigarista. Mas eu tenho atrás de mim toda uma ciência para me dar respaldo, mas muita ciência empírica de gerações seculares e milenares que praticaram isso e deixaram, graças a Deus, registros. E que eu, graças a Deus, junto com muitas outras pessoas, como as minhas amigas, estamos acessando, decodificando e fortalecendo. Tem que dar o F5, né? Exatamente. É muita presença mesmo para cuidar do básico e fortalecer, né? A gente está vivendo ao mesmo tempo uma era, né? Acho que o universo sempre tende pelo equilíbrio, né? Que assim, a desconexão foi tão grande que as pessoas estão desesperadas, né? O novo luxo não é uma joia. O novo luxo é respirar bem, comer bem, ter tempo, coisas que eram básicas, né? Um tempo atrás era básico fazer isso. Hoje é um novo luxo, gente. Dinheiro não compra saúde. Porque tá todo mundo adoecido, exatamente em função disso. Quase ninguém consegue dormir à noite. O que eu mais escuto, né, quando eu vou fazer os meus atendimentos na anamnese é: tá todo mundo com algum problema hormonal, tá todo mundo não conseguindo dormir, muito estressado. Em função disso, né, a desconexão de si mesma está muito grande. E o convite aqui do Estética do Futuro é: gente, vamos voltar para casa, vamos cuidar do básico, básico bem feito, ó, dá um resultado que vocês não têm noção. E é isso que a gente vai mostrar. A ideia é levar a Estética do Futuro para o Brasil inteiro. Várias pessoas colocam: traz para minha cidade. Vai ter em Paraty agora, é 28 e 29, né, de junho? 28 e 29 de junho. Ainda tem vagas, são poucas vagas, ainda tem. Eu acho que depois dessa live, vai ter essa live hoje. Na terça-feira eu vou dar a live com a Carolina Lima e também com o Marcos Valério, ensinando os exercícios que eu pratico, que simplesmente tirou assim com a pinça uma artrose que eu tive em 2019, que disseram para mim que eu não ia ter cura, e eu falei: nem que é isso? Tô fora. Curei e não tenho artrose, danço, pulo, faço trilha, eu sou, né, de bem com a vida. Então eu vou fazer uma live com o Marcos Valério ensinando exercícios, não só para liberar todas as nossas articulações para serem saudáveis, mas também para as mulheres 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. E na semana que vem nós vamos ter a live com a doutora Gabriela Chaves. Então fiquem por dentro. E aí a Carol falou uma coisa muito legal. Nós vamos fazer em Paraty e vamos continuar fazendo em Paraty porque a aceitação que está tendo o nosso trabalho lá em Paraty está sendo maravilhosa. Eu acho isso muito icônico. Mas nós vamos ter curso online e com certeza vamos em breve pensar em alguma coisa em São Paulo, né, Carol? O pessoal de São Paulo tá aqui na minha cola. E São Paulo, cadê? Vem pra cá. Até se você está assistindo a gente, tiver alguma ideia, quiser levar a gente, entra em contato lá no Doce Limão. Para entrar em contato, Conceição, como que faz? Direct aqui, no direct do meu perfil. Fala com a Conceição, que a gente organiza, né? Porque é muito libertador, gente. Eu falo que é uma estética libertadora, porque te liberta dos padrões. E é libertador você começar a viver tudo que você está ali ensinando, e é isso que a gente vai mostrar
lá para vocês nessa vivência ali da casa escola, que vai ter uma oportunidade de vocês andarem pela horta, né? Conhecerem ali as hortaliças, tudo que acontece. Plantas, as medicinais, as frutas. Nós vamos usar protocolos com babosa. Esse aqui é um protocolo que a Carol me ensinou. E como eu tenho muito limão siciliano, eu fiz. Não vou ensinar aqui a fazer, gente. Essa é a degustação Isso aí é para instalar. maravilhoso. Mas é uma manteiga de limão que eu uso assim. É incrível. Ela com certeza tem função clareadora, tira manchas, mas também hidrata, trata todas as camadas hidrolipídicas da nossa pele, pode passar no corpo. A Carol pode até falar um pouquinho mais. É que o nosso tempo está começando a ficar pequenininho, mas fala um pouquinho mais, porque eu amei essa manteiga. Sabe, eu fiz como você me ensinou, mas eu dei um plusinho que eu vou ensinar lá em Paraty com limão pego do pé. Olha que legal. Gente, é um sabonete que a gente usa no banho. Então, assim, eu falo que é um mousse, né? Você passa a refrescância, a astringência que dá, que às vezes fica com muco, né? A pele tá ali precisando se renovar. Então, pode usar no rosto, no corpo todo, porque libera para você fazer o movimento. Né? A maioria dos sabonetes que as pessoas usam tem o sódio lauryl sulfato, que é um surfactante que leva embora a proteção da pele. E a gente é puro bicho, gente. O projeto Genoma fracassou porque a gente viu que o gene era importante, mas assim, é mais importante estudar a bicharada que tem na gente, né? E controlar bicho bom, bicho ruim, né? Tem que estar o tempo inteiro ali. E quando eu uso o sódio lauryl sulfato, eu mato a bicharada do bem também, que tá ali para defender a gente. Por isso que tá todo mundo aí com melasma, com pele Sim. desvitalizada, sem viço, porque aí eles, né, vão endemonizando o sol, porque você usa um sabonete que tira a proteção e vai para o sol, vai manchar, vai ficar horrível a pele. Sim. Então, são esses cuidados aí que são libertadores. Você vai descobrir que a sua pele não é, ela está. E ela está ruim porque você está fazendo alguma coisa no seu dia a dia Gostei. que não está legal. Então, vocês vão descobrir qual é a pele de vocês quando vocês começam a lançar a mão desses protocolos que são libertadores. Nossa, minha pele não era oleosa. Nossa, minha pele, né, normal, a pele normal que todo mundo fala. Porque o que a indústria faz é classificar, decepar, né? É creminho pra cá, creminho pra cá, é um monte de. Não, gente. É simples voltar para casa. O que Lembrando, faz? né, Carol, que couro cabeludo é pele também, tá, gente? Nós pensamos, eu vou lavar o cabelo. Não, você tem que tratar muito bem do seu couro cabeludo, tá? E nós vamos ensinar lá na Estética do Futuro, nós vamos ensinar como lavar a cabeça para ter um couro cabeludo saudável. Ótimo. Carol, duas coisas ainda temos que falar. Primeiro, que eu falo muito, né, na minha parte, eu falo muito da hidratação e da mineralização humana, porque a nossa pele é a maior órgão de excreção humano. Mas olha, ele fica todo exposto às intempéries, né? É frio, é calor, é chuva, é ar-condicionado, é vento, é poluição. Como que eu faço para manter o meu manto hidro... Porque a pele, ela é um manto hidrolipídico. Ele tem que ter água e tem que ter gordura. Ou seja, a nossa pele não só tem que estar hidratada, mas também com os poros no tamanho certinho para sair o que tem que sair e deixar entrar o que tem que entrar, que normalmente entra com algo que tem hidratação, mas também tem uma oleosidade, que pode ser uma manteiga, pode ser um óleo, um oleato, pode ser uma emulsão, um sérum e tudo mais. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que a hidratação ela começa do lado de dentro. É o nosso corpo lá dentro que estando bem hidratado, vai oferecer para a nossa pele essa oportunidade de transpirar, de liberar excesso de toxinas, de sais, etc, etc. E é nosso papel também não destruir esse manto hidrolipídico, como a Carol falou, com sabonetes, com produtos de higiene nefastos, com banhos excessivamente quentes, né, com protocolos bizarros, até com roupas sintéticas muito justas, enfim. Isso nós vamos falar mais durante nossos eventos em Paraty e outros mais.
Mas, Carol, quando eu falo de mineralização humana, as pessoas falam assim: ah, mas o solo do mundo está muito pobre de minerais, está tudo lixiviado, cheio de metal pesado, cheio de agrotóxicos. Como que eu vou fazer para me mineralizar de uma forma mais contínua, mais acessível e tudo mais? Aí a Carol vai falar vai mostrar os fitossais. Então, gente, eu estava conversando com a Conceição, a maioria das minhas alunas falam, Carol, eu tô com sério problema de hidratação, né? Principalmente mulher climatéria, menopausada, às vezes faz tudo como manda o protocolo, mas ainda assim a pele não consegue ter uma hidratação eficiente, né? E no Estética do Futuro, a Conceição fala muito dos fitossais. Eu comprei, olha como eu tô usando. Olha, eu tô super disciplinada. Você vai sentir uma diferença em mim. Eu tô assim, muito disciplinada, muito certinha com a alimentação e tô usando os fitossais na minha alimentação. Olha que maravilha, gente. Isso aqui é espinheira santa, anti-câncer. Olha aí. E orégano, ela é digestiva. Olha só. Tô usando em tudo. Tô usando e é maravilhosa para o sistema digestivo e o orégano é um anti-inflamatório poderoso. Então eu juntei. Então esses fitossais, Carol, eles são alquímicos. Não é eu pego sal, bato com erva e faço sal. Não, é uma alquimia. Eu coloco o sal integral, que é polimineral, com a planta, no caso aí da espinheira santa e a espinheira santa e o orégano, põe o suco fresco do limão, faço uma lambuzança e aí põe para desidratar ou no sol ou então no termostato a 42 graus. Enquanto ele desidrata, ele vai reagindo, o ácido cítrico, o ácido málico, o ácido ascórbico, tudo, o ácido aspartico, tudo que tem de acidez nessa composição vai reagindo com os minerais do sol e quando você consome esse sal, o mineral já está biodisponível. Ou seja, a sua possibilidade de assimilação é maior de 80%. Então não é um sal que você vai usar para cozinhar o feijão, o arroz, você vai usar na finalização. Você vai temperar o seu arroz finalmente, sua salada, uma cachorrada. Você usa na finalização, porque é um sal muito poderoso e que vai te mineralizar de forma muito rápida. Então foi bom você ter chamado essa atenção, eu nem ia falar dos fitossais. Gente, olha esse, formando esse, ó. Ele tem punk, né? Tansagem mais moringa e limão. É pro trato feminino e intestino. Tô amando, tô usando muito esse. Esse feminino. Muito Mas bom. Todos são bons, porque todos têm um sal polimineral. As plantas, que em geral são as partes mais importantes, a beterraba é a rama e a beterraba inteira. Enfim, tem vários propósitos, tem o beta-caroteno também, que é ótimo para a pele. São mais de 12 fitossais. Eu sempre levo comigo nos eventos, eu sorteio, eu dou de presente, eu vendo, enfim. Mas, Carol, eu quero terminar com você me dando um help. Eu tenho código de barras. Não vou fazer preenchimento. Não vou colocar botox. Até porque o meu código de barras é um código de barras de 70 anos, né? Então, ele está muito bem registrado aqui. O que a gente pode fazer? Eu não sou a única. O que nós, mulheres, podemos fazer com relação... Os homens têm o bigode, né? Ajuda. Mas nós, mulheres, o que nós podemos fazer? Dá pelo menos uma ou duas dicas do que fazer para melhorar essa formação. Primeira coisa, a gente tem que unir o condicionamento com o preenchimento. Então, assim como na testa, né, a gente vai usar assim, os adesivos para preencher, e a gente pode usar o slugging, que é passar uma manteiga grossa para preencher, mas a gente tem que aprender a condicionar e não colocar tanta tensão aqui. Tem alguns estudos que relacionam essa tensão aqui com a tensão aqui no masseter. Então, o masseter é o músculo mais forte do corpo humano, né? Se a gente for comparar tamanho com força. Então, assim, é fundamental soltar o masseter, aí eu seguro aqui, fecho a minha mão, posso passar uma água ou uma manteiga ou um óleo para a mão deslizar para não prender a pele e puxo para baixo. Tá? Ah, Carol, mas para baixo na gravidade, por isso que eu estou segurando aqui. Eu estou fazendo o caminho
da atividade elétrica do músculo masséter. Quando a gente vai fazer a eletromiografia, para ele se organizar, a gente tem que pressionar aqui. Então, ó, eu pressiono aqui e faço a mesma coisa do outro lado. Pressiono aqui. Facinho. Assim. Não dói. Não dói. E olha como que a gente vai fazer rápido, porque a gente tá um pouco sem tempo. Mas eu já senti diferença. É como se eu estivesse escutando melhor. Aí, você automaticamente vai aumentar a sua própria percepção aqui. Se você pegar, a gente vai usar agora transpore com outro objetivo diferente. Um pedacinho, tá? Pequenininho. Eu posso colocar de maneira aleatória em alguns pontinhos aqui. Para que isso? Só para eu lembrar de colocar menos tensão no dia a dia. Então, por exemplo, eu vou tomar alguma coisa no canudo. Vou pegar aqui, sal. Vou pegar assim. Aí, quando eu colocar o canudo na boca, eu vou concentrar aqui, ó. Aqui eu solto, porque o transporte só vai me lembrar de só o lábio só encosta um no outro para garantir a pressão intraoral, para garantir uma boa deglutição, mas só encostar, tá? Aí eu vou tomar água e aí a minha boca encosta no copo de maneira que eu não aperto. Eu vou mastigar, então eu encosto um lado no outro e mastigo. Outra dica importante é desencostar os dentes ao longo do dia. Então, lembrar que às vezes a pessoa aperta, deixa encostadinho e aí essa força vem aqui, ó, junto. Então, quando eu coloco coisa de 1 ou 2 milímetros, eu desencosto, automaticamente eu alivio aqui e alivio aqui. Uau, então, que simples! E aí, a gente precisa depois, aí tá marcado, né? Aí condicionei, organizei, mas ficou lá aquela informação. E aí eu posso usar o transpore com esse mesmo objetivo, né? Eu corto daqui para cá, ó, e aí fico no mínimo 3 horas, no máximo 12, e aí eu vou ter um efeito preenchedor. Tá. Aí eu sei que tem pessoas, eu já até imaginei, passou pela minha cabeça, eu tô acostumada com as pessoas, né? Vai ter gente que fala assim, eu só posso fazer isso quando eu não tô com meu marido. Ai, gente, avisa! Avisa! Eu tenho uma Comunica. técnica melhor. Coisa de mulher. Ó, segredo, tá? Você fala assim, você fala pro seu marido assim, nossa, como a sua ruga tá forte, você tem que arrumar alguma coisa pra fazer. Você joga pra ele e fala, eu tenho aqui, ó, uma solução. Aí você bota ali pra ele, ele vai ficar animado, fala, nossa, é legal, hein? Aí você põe também, vai... Fica, né? Eu acho legal, quando tem cumplicidade, a coisa é muito mais linda. Muito, E ó, assim, quer beijar? Beija com a fitinha, senão eu tiro a fitinha, tá bem? Não, depois tira pra beijar. Gente, deu 1 hora a nossa live. Eu queria ter feito mais em menor tempo, mas foi tão gostoso, não dá vontade nem de parar, né, Carol? Verdade, muito bom. Então, o bacana, gente, é que vai ficar salva no meu perfil, no perfil da Carol também. E vocês podem e devem, por favor, redirecionar, encaminhar para todo mundo que vocês amam, que vocês acham que merece saber mais, não cair nessas armadilhas, né, que são caras e que têm consequências gravíssimas. Então, bora. E se puder estar comparecendo lá conosco em Paraty, se você nós temos uma está assistindo a live, conhece alguém de Paraty, encaminha para essa pessoa que está lá em Paraty. Porque assim, a gente. O próximo, né? Ubatuba, é região ali perto de Taubaté, é bem próximo para ir lá. Aproveitem, gente. Vão, não deixam para depois. Quem deixa muito para depois perde não agora. Vai ter vaga. Isso. Encaminha para a pessoa, porque assim, a gente vai fazer mais vezes em Paraty, mas a gente nem tem ideia quando, porque a agenda está apertadíssima de todo mundo. Então, assim, é uma excelente oportunidade para vivenciar tudo isso num ambiente propício para a gente vivenciar tudo que a gente está ensinando. Então vai ser uma mega oportunidade. Não deixa de enviar para sua amiga, para sua prima, parente que está ali na região de Paraty, para não perder esse evento do dia 28 e 29 de junho.
Isso. E outra coisa que a Carol comentou, e aí até apareceu gente ali na torcida, que nós vamos estar em São Paulo. O nosso grande nó, por enquanto, é onde vai ser, porque nós queremos realizar um evento com no mínimo 80 pessoas, para que possa custear todo o traslado, porque nós somos cada uma de um lugar do Brasil, vamos ter que hospedar. Eu não moro em São Paulo, nenhuma de nós mora em São Paulo. Então, nós precisamos ter para cobrar um preço que a gente acha bacana, acessível a todos, nós precisamos de ter pelo menos 80 pessoas. Então, quem souber de um espaço bacana, perto do metrô, que acomode 80 ou mais pessoas, nós agradecemos a dica. Escreve no meu direct ou no direct da Carol, que nós vamos agradecer muito, tá bom? Então é isso. Terça-feira que vem vai ser com a Carol Lima, vamos falar sobre a revolução da reposição hormonal, vamos falar de tudo que acontece com o feminino conforme vai avançando a idade, que o importante da reposição hormonal não é fazer a reposição hormonal, é se preparar lá, quando você está com os 30, 35 anos, que você começa a entrar no climatério, você faz uma prevenção. Quanto mais precoce a sua prevenção, menos traumática será a sua menopausa. Mas quem já está, nós também temos dicas incríveis e vamos conversar com a Carol na terça-feira. Com o Marcos ainda não está definido, mas vai ser durante a semana que vem também. Fiquem plugados no nosso Insta, que muita coisa está acontecendo. É isso aí. Obrigada, Carol, gratidão. Conceição. Obrigada, pessoal, por estar juntinho com a gente e ajuda aí a gente a divulgar para levar essa estética libertadora para o maior número de pessoas possível. Isso. Saúde juntos. Cumplicidade na saúde. Arro. Arro. Arra.